Mas é gratificante quando a pessoa ela chega, agradece você, pô, não tenho mais dor, ó, pô, minha qualidade de vida está melhor, entendeu? Isso gera um valor que você consegue agregar na sua hora aula. Hoje eu vi o tanto que faz diferença, realmente. Então, em janeiro, eu fiz um aumento assim, tipo, bem significativo, sabe? E eu não vi ninguém reclamar. E eu tenho por que cobrar um valor maior do que eu cobrava antes. Se antes eu cobrava 80, 100 reais, hoje eu já consigo cobrar 150, 160, dependendo da quantidade de vezes por semana, até 180 reais aqui na região. Foi um divisor de águas para mim e realmente fez com que eu olhasse para trás e falasse assim, nossa, mas eu trabalhava dessa forma. Eu me sinto uma personal diferenciada por causa do método. Estou muito seguro, mas completamente seguro mesmo. Os clientes agradecem muito e fala para os outros clientes, para os outros amigos que viram clientes, né? É um ciclo que realmente está gerando bastante sucesso profissional na minha carreira. Meu Deus, como isso faltava na minha vida. Olá, personal! Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Semana Personal Trainer de Resultado. Eu sou Paulo Mazeu. E eu sou Thiago Mazeu. E nesta semana nós estamos te ensinando o caminho para você se tornar um personal trainer altamente valorizado, sendo um especialista do movimento. Em outras palavras, um personal que tem uma visão avançada de treinamento, que enxerga o que os outros não conseguem ver. Um profissional que possui o conhecimento e as ferramentas completas para lidar com segurança e eficiência com qualquer tipo de aluno. E dessa forma, atingir uma alta valorização. Um sucesso que vários outros profissionais alcançaram com essa abordagem. Vocês se lembram que em nossa primeira aula, nós ensinamos as 5 causas do valgo dinâmico em seus alunos e mostramos os pontos cegos que limitam e muito a carreira de 99% dos personagens. Talvez você tenha algum desses pontos cegos e nem imagina que os tenha. Apresentamos também as diferenças que existem entre um personal comum e um especialista do movimento. E trouxemos os números de uma demanda enorme de alunos que precisam de um personal que tem esse conhecimento específico. Já na nossa segunda aula, nós mostramos os 3 pilares que formam o personal altamente valorizado, sendo um especialista do movimento. Esses pilares são fundamentados nas maiores escolas internacionais do movimento humano, tanto para ganho de performance quanto para prevenção às lesões. E nós mostramos os detalhes de cada pilar e como os alunos valorizam muito mais quando percebem que você tem esse conhecimento. Se você ainda não assistiu às aulas 1 e 2, vai lá, veja primeiro a aula 1, depois a aula 2 e, por fim, assista a essa terceira aula. Tudo foi montado em uma sequência lógica para que você possa compreender toda a metodologia. Agora, se você já assistiu, fica aqui conosco e nós vamos para a aula de hoje, porque nessa terceira aula nós vamos mostrar como que o personal especialista do movimento tem a solução definitiva para o valgo dinâmico. Nós vamos apresentar um mapa completo e todos os detalhes para você se tornar um personal altamente valorizado. Isso mesmo. E antes de iniciarmos, nós gostaríamos de agradecer a todas as mensagens recebidas na aula 1 e 2, tanto as mensagens por direct, quanto as postagens na comunidade deste evento. Nós lemos e respondemos todas e ficamos muito felizes em saber que muitos personagens desejam se tornar altamente valorizados sendo especialistas do movimento. Agora, vamos mostrar como o personal trainer especialista em movimento pode resolver definitivamente o problema do valgo dinâmico. Lembrando que na primeira aula foram identificadas 5 possíveis causas. 1. A falta de estabilidade do pé. 2. A falta de mobilidade do tornozelo. Em terceiro lugar, o encurtamento dos adutores. 4. A baixa capacidade de ativação do glúteo médio. E por fim, e quinta causa, o encurtamento da banda iliotibial. Mas como podemos encontrar uma solução sem saber qual é a verdadeira causa? Se agirmos assim, estamos agindo como um personal trainer comum, que usa técnicas genéricas, como colocar um elástico ou bola entre os joelhos, sem ir diretamente à raiz do problema. Aqui entra em ação o primeiro pilar da metodologia do personal trainer especialista do movimento, a análise funcional.
O personal trainer analisa cuidadosamente cada caso e identifica qual disfunção está causando o valgo dinâmico. Entre os 23 testes que compõem a análise funcional completa, há 5 testes específicos para o valgo dinâmico. Teste da estabilidade do pé, teste de mobilidade do tornozelo, teste de encurtamento dos adutores, encurtamento da banda iliotibial e ativação do glúteo médio. Com essa metodologia, você vai aplicar esses testes seguindo um protocolo simples, que requer apenas que sejam seguidos os checkpoints. Afinal de contas, se trata de um teste. E depois de aplicar os testes e identificar as disfunções, o que um personal especialista do movimento faz? É importante destacar que, neste momento, se o aluno apresenta dores ou lesões, o personal especialista já sabe quais movimentos e exercícios ele pode ou não fazer, pois domina o mecanismo das lesões, e este é o segundo pilar. É isso mesmo, Tiago. Agora, vamos dar um exemplo de um possível aluno, o Rafael. Após a aplicação da análise funcional, ele apresentou uma nota baixa no teste de estabilidade do pé, uma nota baixa na mobilidade do tornozelo e uma nota baixa no encurtamento dos adutores. Por outro lado, o Rafa obteve uma nota boa na flexibilidade da banda iliotibial e na estabilidade do glúteo médio. E aí, com isso, descobrimos que a falta de estabilidade do pé, a falta de mobilidade no tornozelo e o encurtamento dos adutores são os fatores que estão causando o valgo dinâmico. E aqui começa a parte interessante. Dentro da nossa certificação, você tem acesso a um arquivo para colocar a foto do seu aluno e compará-lo com as referências de cada nível. Isso vai permitir que você mostre a ele o quanto você domina as verdadeiras necessidades e o que está comprometendo a performance e causando as possíveis lesões. Seu aluno vai ficar simplesmente encantado com o seu trabalho. O próximo passo é o seguinte: ao contrário do personal trainer comum, que ignoraria tudo isso e partiria para um programa de treino colocando carga sobre uma disfunção, o especialista do movimento entra com o terceiro pilar, que é ensinado detalhadamente dentro da nossa certificação. Aplicar uma sequência estratégica de treinamento. Sim, existe uma sequência ideal para que os resultados sejam atingidos de forma muito mais eficiente. No exemplo que nós demos hoje, com o nosso aluno imaginário, a sequência estratégica seria: primeiro, iremos restaurar a mobilidade dos tornozelos do Rafa. Depois, restaurar a flexibilidade dos adutores e, por fim, a estabilidade dos pés. E essa seria a ênfase da sua aula. Não mais aquela aula igual a de todos os personagens comuns, mas sim uma aula muito mais personalizada e objetiva. Então, para deixar ainda mais claro, nós vamos demonstrar a sequência completa com um exemplo usando o teste dos adutores no Tiago. Vamos lá? Vamos. Muito bem, então agora nós vamos te ensinar a aplicar o teste de encurtamento dos adutores. Então o Tiago está aqui, como se fosse meu aluno, e eu vou mostrar exatamente como eu faria se tivesse com um aluno na academia. Então na aplicação dos testes, que hoje nós vamos mostrar do adutor, mas tendo os 23 testes, o que você faz? Você sempre demonstra para o seu aluno primeiro, para que ele possa ter essa informação visual, para que ele compreenda o que ele vai fazer no teste, tá bom? Então, Tiago, como é que nós vamos fazer nesse teste aqui? Você vai chegar aqui na parede e você vai sentar aqui no chão com os glúteos encostados aqui na parede. Depois que você encostar os glúteos aqui na parede, você deita com as duas pernas unidas lá em cima, tá bom? A gente faz isso para que o quadril fique aqui perto da parede. E aí eu vou pedir para você, com os joelhos estendidos, afastar as suas pernas, percebendo qual é o máximo que você consegue afastar uma das outras. E chegando no seu máximo, não precisa forçar demais, é só perceber qual que é a sua amplitude máxima. Chegando no máximo, eu vou fazer o registro dessa amplitude, e aí você volta devagarinho, pode até ajudar com as mãos a voltar, flexiona novamente os joelhos, e para levantar, volta a ficar de lado e sobe devagarinho. Tá bom? Vamos lá? Muito bem. Deita de lado, encosta os glúteos na parede, ótimo. Cabeça lá atrás e as duas pernas estendidas. Muito bom.
Agora, sem pressa, devagar, com os joelhos estendidos, vai afastando as pernas até perceber qual é o seu máximo. Me avisa quando chegou no máximo. É isso? É isso. Agora eu vou registrar essa amplitude. Então, nesse momento, eu venho aqui atrás do Thiago e faço a foto. Registro aqui com meu celular qual a amplitude que ele conseguiu afastar. Volto aqui para ele e falo muito bem. Pode aproximar as pernas, flexiona os joelhos e volta devagarinho até ficar em pé. Muito bem, essa foi a aplicação do teste de encurtamento dos adutores. E agora eu vou para o meu computador jogar isso lá para você ver como é que fica dentro da nossa plataforma, para você poder apresentar isso para o seu aluno. Muito bem, pessoal. Então já estou aqui no computador e esse é o arquivo que vocês receberam para poder apresentar o resultado da análise funcional para o aluno de vocês, para a análise do encurtamento do adutor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse arquivo, esse documento, que tem aqui 5 partes. A primeira, a segunda página é essa daqui, a terceira, que eu já vou falar para vocês do que se trata, e na quarta imagem aqui desse arquivo é onde vocês vão inserir a foto do aluno de vocês. Como é que vocês fazem? Esse é um arquivo do PowerPoint. Então, você vai pegar as fotos que você tirou do seu aluno, no caso aqui a foto do adutor, você vai passar para o seu computador, e aí você vai salvar em algum lugar, eu vou te mostrar como é que a gente insere. Você vem aqui inserir imagem, e aqui imagem do arquivo. Então eu já salvei essa imagem do Thiago numa pasta dele aqui, ó, Thiago. Então a foto do Thiago do adutor está lá. Então eu clico nessa foto e clico em inserir. Automaticamente a foto vem para cá e entra na tela. O que acontece agora que é muito importante? Para configurar essa foto, você não pode configurar aqui pelas laterais, para ajustar o tamanho, nem pela lateral, nem por cima e nem por baixo, senão você desconfigura a foto. Então, vem sempre pela diagonal, ó. Clica na diagonal, e na diagonal você consegue reduzir o tamanho da foto. Então, com a foto do Thiago aqui, agora eu preciso dar uma nota para esse adutor. E aí a gente tem a referência das notas aqui. A é uma excelente flexibilidade, C é um leve encurtamento e um E é um encurtamento acentuado. O que vocês acham que o Thiago está mais parecido? Se a gente põe aqui ao lado, ó, vocês acham que ele está mais para um E? Vocês acham que ele está mais parecido com um C? Ou está mais próximo de um A? Fica claro que é bem próximo de um C, né? Ó. Bem parecido com um C, que é o quê? Um leve encurtamento. Então, eu pego aqui, ó, tem esse xizinho, eu aumento um pouco a foto do aluno, sempre pela diagonal, tá bom? Se eu aumentar pela lateral ou aqui por baixo, desconfiguro a foto. Aumento sempre, diminuo pela diagonal e dou a nota para o meu aluno. Então, tá aqui, você já aprendeu a colocar isso na planilha. Você salva esse documento com o nome do seu aluno, você vem aqui no arquivo, né? E salvar como, você salva com o nome do seu aluno, e aí você vai apresentar para ele. Então, como é que você vai apresentar para ele? Você vai chegar para o seu aluno, vai falar, vim te mostrar o resultado daquele teste que a gente fez. Então, como que funciona? Dentro do corpo humano, e aí você explica um pouquinho para o seu aluno os padrões de estabilidade e mobilidade. Você fala para ele, ó, cada articulação tem uma característica, porque isso você já aprendeu. O pé tem estabilidade, o tornozelo tem mobilidade. E eu estou aprendendo alguns testes, a gente fez o teste de adutor, e depois a gente pode fazer outros testes para ir vendo como que você está. E a gente vai olhar hoje para essa parte de mobilidade do quadril, que é um teste específico do quadril que precisa ter mobilidade. Então, como que funciona quando a gente analisa mobilidade? A gente dá nota em 5 níveis. Se você tem um A, você tem uma ótima flexibilidade, uma ótima mobilidade, que são referências de atletas de ponta, atletas de elite. E conforme vai perdendo flexibilidade, a gente tem o B, que é muito boa. O A é muito boa flexibilidade, o B é boa flexibilidade, o C é um leve encurtamento, o D já é um encurtamento moderado e o E é um grande encurtamento. Então, sempre que a gente encontra notas E ou D,
a gente precisa dar mais atenção, porque é sinal que você tem aí uma limitação física que compromete bem o seu gesto esportivo, pode predispor às lesões, compromete a performance. Então, no caso aqui do encurtamento do adutor, do teste do adutor, o que a gente viu? Que você está aqui numa zona média, que é um leve encurtamento. Não é um encurtamento acentuado, mas a gente pode melhorar ele um pouquinho para tentar chegar numa boa flexibilidade e uma ótima flexibilidade. E esse foi um teste que você mostrou para ele, deu uma referência, e conforme você for estudando aqui com a gente, for aprendendo mais, você pode, aos pouquinhos, ir aplicando mais testes e mostrando esse mapa para o seu aluno, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos voltar lá para a nossa aula. Viram como é simples? Basta seguir o protocolo de aplicação e jogar a foto do aluno na planilha de apresentação para mostrar a ele a importância de melhorar o encurtamento identificado. E esse é o momento perfeito para encantar o aluno, mostrando o quanto você domina o conhecimento e entende os riscos envolvidos em não agir com a sequência estratégica de restauração da função, que mostraremos agora com o nosso exemplo. No caso do adutor encurtado, para um ganho de flexibilidade mais eficiente, nós entramos primeiro com a liberação miofacial, que é ensinada nos detalhes dentro da nossa certificação. Então nós vamos mostrar para você agora essa liberação miofacial usando o rolo de liberação miofacial. Vamos lá? Muito bem, agora nós vamos te ensinar a liberação miofacial na musculatura do adutor usando o rolo de liberação miofacial. Então, se o seu aluno não está acostumado a fazer a liberação miofacial, é sempre importante que você explique para ele e demonstre, porque essa informação visual é muito importante para ele ter clareza, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer da mesma forma. Vou explicar para o Thiago como faz, como se você estivesse explicando para o seu aluno. Então, Thiago, nessa liberação, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no colchonete e você vai colocar o rolo numa diagonal, assim, ó, numa posição de V. Tá bom? E aí você vai apoiar uma das pernas sobre o rolo e a outra perna fica apoiada sobre o colchonete. Tá bom? O que é importante aqui? Essa perna que está apoiada sobre o rolo, ela precisa estar bem relaxada, bem solta. Tenta perceber isso, que você não tensiona a perna. Deixa a perna bem relaxada e aí devagarinho, com o corpo relaxado, você vai caminhando por toda a parte interna da coxa. Vai sem pressa, desde o quadril, mantendo a perna relaxada, desde o joelho, melhor dizendo, até chegar próximo ao quadril. Você vai percebendo esse caminho e percebendo durante esse caminho se tem uma região que é mais sensível ou não. Porque normalmente, onde a gente tem mais aderências miofaciais, essa região é um pouco mais sensível. Então vai caminhando devagar, sem pressa, mantendo a sua respiração e percebendo esses detalhes, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Não. Vamos lá então. Isso, agora eu acompanho o meu aluno, vejo se ele está fazendo certo, muito bem. Apoiou a perna, deixa a perna direita bem relaxada. Muito bom. Esse conceito que eu falei aqui para o Thiago de deixar a perna bem relaxada, ela é importante porque quando a gente fala em liberação miofacial, é importante que a gente faça uma estratégia chamada de engate até o nível de resistência. Então eu explico isso com detalhes dentro da certificação, mas de uma forma breve aqui para que você possa entender, esse engate ao nível de resistência é quando o rolo, ou no caso da liberação miofacial manual, as mãos ou o stick, conseguem acessar a fáscia, passar ali pela pele, pela gordura subcutânea e realmente acessar a fáscia. Então esse relaxamento da perna permite que esse engate ao nível de resistência aconteça. Por isso que a musculatura não pode ficar rígida e dura. A gente pede sempre para o aluno relaxar, respirar fundo e ir percebendo esse caminho desde o joelho até o quadril. O que acontece? É muito comum você ter uma dúvida. Quanto tempo eu fico fazendo com o meu aluno aqui? Isso é muito subjetivo, porque como o Thiago mesmo disse, quem vai te guiar é a análise funcional. Precisa saber
a quantidade de disfunções que esse aluno tem. Você precisa colocar isso dentro do seu planejamento, porque às vezes são alunos que fazem 3 vezes por semana, às vezes 2. Às vezes você precisa pedir uma lição de casa para ele. Mas o importante é que você entenda que a liberação miofascial é o primeiro passo para quê? Para abrir o caminho. E aí sim o seu treino de estabilidade e mobilidade vão ser muito mais eficientes. Tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui, o Thiago está com uma ótima execução. O Thiago aqui é aluno experiente já, mas ele está com a perna bem relaxada. Ele está conseguindo soltar bem o corpo sobre o rolo. Então essa é uma das estratégias, né? Mas dentro da certificação iFit Pro, nós temos 5 módulos só sobre liberação miofascial. Eu ensino para você todas as técnicas manuais e para tudo isso também tem uma postura, como que você se posiciona perante o aluno, técnicas de ponta de dedos, técnica do punho macio, técnica de falange. E isso valoriza muito o seu trabalho como personal especialista do movimento, pode ter certeza, além de que toda a sua prescrição e resultado de treinamento vai ser muito mais efetiva. Então, para a gente dar continuidade aqui, nem vou pedir para o Thiago fazer o outro lado, vocês já conseguiram ver o posicionamento e a orientação, o que você precisa falar para o seu aluno, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Após abrir o caminho com a liberação miofascial, o aluno estará pronto para receber um trabalho integrado de ganho de flexibilidade e mobilidade. Todos esses detalhes e técnicas são ensinados em nossa certificação completa. E agora você pode estar se perguntando, e os outros exercícios? Não vou fazer mais nada com meu aluno? Essa é sempre uma dúvida. A resposta é simples, a análise funcional te mostrará o que pode ou não fazer. Pode ser que o seu aluno não tenha disfunções na região dos ombros e você pode iniciar um bom trabalho naquela área enquanto parte da aula é direcionada às prioridades identificadas pela análise. Tudo isso é muito bem explicado dentro da nossa certificação. O importante é entender que a solução definitiva para o valgo dinâmico ou para qualquer outra disfunção existente em seus alunos é a aplicação dos 3 pilares. O primeiro pilar, identificar as disfunções através da análise funcional, pois cada aluno tem disfunções específicas que estão comprometendo a performance e predispondo às lesões, comprometendo o gesto motor. Depois, dominar o mecanismo das lesões. Assim você saberá quais as possíveis lesões que seu aluno pode ter, o que pode ou não fazer em cada caso. Por fim, aplicar a sequência estratégica de treinamento para restaurar a função e, em seguida, integrar o aluno ao gesto funcional. Você pode pensar que aplicar esse método de treinamento é difícil, mas nós criamos uma certificação completa, com um método simples, didático e eficiente. Veja o que alguns personagens dizem sobre a facilidade e didática do método. A qualidade é ótima. A qualidade da mentoria é ótima. A gente consegue ter, em termos de tecnologia, é perfeita. O som é perfeito. A fala do Paulo é perfeita. E o bom de ser online é que a hora que você está com dúvida, quando é gravado, você volta e assiste tudo de novo. Isso é fantástico. Gente que acha que o online não funciona. Eu sempre tive dificuldade com online, mas assim, realmente a forma com que foram gravados os vídeos, realmente qualidade de gravação, a forma com que o Paulo traz os conteúdos nos vídeos, ele te prende. São vídeos curtos, não são longos, então também tem isso, né? Você não fica 1h30 ali no vídeo assistindo no online. Então você consegue assistir por partes. Então, eu achei que vocês foram muito felizes assim, na forma como vocês construíram toda a certificação dentro da plataforma. E também o que me chamou muita atenção no curso é que, assim, extremamente didático, leve, bom de aprender, né? Muito. Eu ficava ansioso, sempre esperando a próxima semana para entrar o próximo módulo. Eu não estou tendo nenhuma dificuldade com isso e até tenho que fazer um elogio, porque o método, a didática são excelentes. Tá? Vocês estão de parabéns. Existe um mapa, um passo a passo para você se tornar um personal especialista do movimento, aplicando a visão avançada de treinamento.
E você pode ter notado que o logo desse evento possui asas de águia, assim como o logo da nossa certificação. E também sempre usamos o termo visão avançada de treinamento. Escolhemos o arquétipo da águia porque é um animal poderoso que está no topo da cadeia alimentar, traça seus próprios voos e tem uma visão surpreendente. Com a nossa certificação, você será capaz de alçar voos mais altos como personal especialista do movimento. E para isso, nós criamos uma jornada dividida em fases, que vão desde os seus primeiros voos como um filhote de águia, até se tornar uma águia poderosa em sua melhor fase da vida. A primeira fase, ela é chamada de Aprendendo a Voar. Nessa fase, nós vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para introduzir o método em seu programa de treinamento atual e conquistar novos alunos. Você também vai aprender as melhores estratégias para o treinamento de base, com foco em conseguir grandes estruturas a partir de um bom alicerce. E por falar em músculos, é fundamental entender claramente a anatomia muscular, óssea e articular, e nós utilizamos tecnologias para facilitar todo o aprendizado. Além disso, você aprenderá tudo sobre liberação miofacial, incluindo as diferentes cadeias miofaciais descritas por Tom Myers e como aplicar a liberação com rolo, stick e a poderosa técnica manual. Na segunda fase da certificação, chamada de Enxergando Mais Longe, você vai mergulhar ainda mais fundo no conhecimento das articulações, compreendendo em detalhes os padrões articulares de cada segmento corporal. Além disso, aprofundaremos os estudos sobre as disfunções músculo-esqueléticas, entendendo de uma vez por todas as causas das dores e lesões que acometem nossos alunos. E para completar, você também aprenderá sobre o mecanismo das lesões, para que possa preveni-las e tratá-las ainda com mais eficiência. Já a terceira fase da certificação é chamada Garras e Bicos Afiados. Nessa fase, você vai aprender a visão avançada para desenvolver uma sequência estratégica de treinamento, permitindo que você ofereça uma experiência de treinamento única aos seus alunos. Além disso, você vai aprender a integrar o treinamento ao gesto funcional, permitindo que os exercícios tenham uma aplicação prática e efetiva no dia a dia dos seus alunos. Em seguida, irá aprender a integrar o treinamento de força para que os seus alunos possam atingir seus objetivos de forma mais eficiente e segura. E, finalmente, nós vamos para a última fase da certificação. A quarta fase se chama Pronto para Voar Alto. É a melhor fase, pois é o momento de lapidação. Aqui você já será capaz de aplicar os 23 testes da análise funcional, encantando seus alunos com uma forma séria e responsável de iniciar um programa de treinamento. Você terá segurança e conhecimento para atender alunos que tenham algum tipo de dor ou lesão. Saberá falar sobre o assunto com propriedade, se posicionar corretamente e aplicar um treinamento seguro e responsável. Na quarta fase, você aprenderá a aplicar a estratégia eficaz de treinamento para cada aluno, com base nos resultados encontrados na análise funcional, garantindo ganhos expressivos com segurança. E então, você se tornará um personal trainer altamente valorizado, sendo um especialista de movimento, voando alto, aplicando a visão avançada de treinamento. As 4 fases, com os 16 módulos e as mentorias feitas conosco, duram 4 meses. Isso mesmo, em apenas 4 meses você poderá se tornar um especialista do movimento, traçando seus próprios voos em busca dos seus sonhos e realizações. E aí talvez você esteja se perguntando, será que consigo aprender, colocar em prática e me tornar um personal trainer altamente valorizado de verdade? E a verdade, sendo muito sincero com você, é que sim, é possível. Centenas de personagens que fizeram nossa certificação conseguiram, e agora chegou a sua vez de dar o próximo passo e se tornar um especialista do movimento. Mas você não estará sozinho nesta jornada. É importante estar ao lado de pessoas que também já conseguiram se destacar e serem altamente valorizados. Nós mostramos as grandes oportunidades e quanto o mercado do personal trainer comum está saturado. E também nós mostramos para você que o mercado do personal trainer especialista do movimento é um mar azul, cheio de oportunidades,
alta valorização e realização pessoal em causar um impacto tão forte na vida dos alunos. Nossa jornada foi longa, já que não tínhamos acesso a algo pronto. Nós tivemos que buscar conhecimento, viajar pelo mundo, para ter contato direto com os maiores nomes do movimento humano. Por isso, nós sabemos o que realmente deve ser feito e o que não deve ser feito. Toda essa jornada nos fez criar uma solução pronta para o personal trainer. É um passo a passo completo que te leva a se tornar um especialista do movimento em apenas 4 meses. A certificação iFit Pro é uma opção completa para quem busca se especializar na área com um diploma em extensão universitária validado pelo MEC. Sim, é isso mesmo. O nosso trabalho é sério e até o MEC reconhece isso. E o melhor, toda a certificação é online, hospedada na plataforma Hotmart, permitindo que você assista às aulas no seu ritmo, em qualquer lugar, seja no celular, computador ou tablet. Talvez você esteja se perguntando se é possível realizar um curso de exercícios online. Eu mesmo tive essa dúvida no início do projeto. Mas ao recordar como nossos cursos presenciais eram filmados pelos participantes com os celulares, para que conseguissem rever o conteúdo depois, decidimos gravar tudo em alta qualidade, com um cinegrafista profissional dando zoom nos detalhes. E o melhor de tudo é que você pode voltar, reassistir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Por isso, aqueles que já fizeram a certificação nos relataram que a experiência supera e muito os cursos presenciais. A certificação iFit Pro é um programa completo, dividido em 16 módulos que aprofundam os 3 pilares que formam o especialista do movimento. Com duração de 4 meses, você terá acesso ilimitado por 1 ano para assistir às aulas de qualquer lugar, no seu próprio ritmo, seja pelo celular, computador ou tablet. Cada módulo inclui uma mentoria online ao vivo com a gente, onde explicamos cada detalhe e tiramos todas as suas dúvidas. Essas mentorias também ficam gravadas, para que você possa assistir novamente a qualquer momento. E todas as suas dúvidas também podem ser esclarecidas através de um canal exclusivo que respondemos diariamente. Além disso, você terá acesso a um grupo exclusivo de todos os alunos da certificação. Nós estamos juntos nesse grupo também, criando um ambiente perfeito para o crescimento, com troca de informações, compartilhamento dos testes realizados com os alunos, divisão de conhecimento e muito mais. E para facilitar ainda mais, nós vamos te mostrar na tela do nosso computador como a plataforma funciona e como é fácil assistir e reassistir às aulas quantas vezes você quiser com alta qualidade de imagem. Então, pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona aqui dentro da plataforma da certificação iFit Pro. Como vocês podem ver, aqui na esquerda tem um menu. E aqui a gente vai desde o módulo 1 até o módulo 16, onde a gente tem todo o conteúdo para vocês, que funciona da seguinte forma. No módulo 1, por exemplo, que a gente está aqui, a gente tem os conceitos de base. Então, a gente tem os primeiros passos, a gente tem uma revisão de tudo que foi visto na faculdade, parte de anatomia, parte de músculos tônicos e fásicos. A gente vai aprofundando isso no decorrer da certificação. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, módulo 2, 3, 4, 5, são módulos que falam da parte de liberação miofacial. Então, sempre em cada aula, vou aqui na linha superficial posterior, por exemplo, a primeira aula é sempre uma aula teórica, onde eu explico os conceitos daquele módulo, explico as principais lesões que acometem aquela região, e logo em seguida dessa aula teórica, a gente tem um teste para identificar disfunção naquela região. Então, aqui tem anatomia e função, que é uma aula, e depois eu tenho um teste. Então, tem aqui, por exemplo, o teste da cadeia superficial posterior. E assim por diante, todos os módulos acontecem dessa forma. Quando a gente entra aqui no módulo de quadril, por exemplo, olha lá, a primeira aula é uma aula de anatomia e padrão articular. Então, eu vou explicar aqui como funciona todo o padrão articular do quadril, as lesões que acometem o quadril, tudo explicando numa visão em 3D, para que você possa compreender de forma simples e didática. Vou até avançar aqui um pouquinho para que você possa ver, ó, a gente vai mostrando ó, os músculos que atravessam a articulação do quadril, quais são as disfunções musculoesqueléticas mais comuns, o que você pode, o que você não pode fazer em cada caso.
Depois dessa aula teórica, eu já tenho o quê? Um teste. Então, nesse módulo inicial de quadril, você aprende os testes e a gente vai dando sequência. O módulo 7, por exemplo, é coluna lombar. Então, aqui na coluna lombar, a gente tem a mesma coisa, anatomia e padrão articular. Vou ensinar para você como que é o padrão articular, explicar as lesões que acometem a coluna lombar, das diferentes lesões, o que você pode, o que você não pode fazer. Em seguida, a gente aplica o quê? A gente aplica um teste específico de estabilização lombar, um teste do transverso abdominal, como vocês estão vendo aqui. Vou colocar aqui no comecinho para vocês verem. Eu explico lá, junto com a Monique, como que você aplica esse teste no seu aluno. Então, tem um passo a passo ali para você aplicar e como que você dá o diagnóstico final de cada teste. Tá bom? Estou passando aqui um pouco rápido para que você tenha noção. Todo módulo de lombar, aqui você vê, tem toda uma sequência depois de desenvolvimento dessa estabilização lombar. Como que você ensina o seu aluno a criar essa estabilidade lombar no decorrer do seu programa de treino. E assim por diante. A gente tem depois uma segunda parte de quadril, onde tem uma aula específica sobre lesões, né, as principais lesões que acometem o quadril. Então, vou avançar aqui um pouquinho para você ver. Então, a gente vai especificamente falando sobre as lesões do quadril. E a gente dá continuidade assim em cada módulo. A gente vai depois para a coluna torácica, a gente vem para a coluna cervical, por exemplo. Pouca gente fala, quase ninguém fala sobre coluna cervical, mas você precisa entender a anatomia e padrão articular da cervical, entender como que é toda a estrutura da cervical, como que você desenvolve uma boa estabilização cervical, que é fundamental, não só para a saúde da própria cervical, mas para a saúde dos ombros. Então, a gente tem logo em seguida um teste específico de estabilização cervical. A gente avalia como está a estabilidade cervical desse nosso aluno. Então, aqui eu explico para você o passo a passo de como aplicar esse teste de estabilização cervical. Então, todos os 23 testes que a gente mencionou estão aqui na plataforma. Depois a gente tem os módulos de ombro, que são riquíssimos, tornozelo e pé, joelho. Aí a gente chega no módulo de integração. Esse módulo de integração é muito interessante. Depois da aula teórica, por exemplo, um dos módulos maiores que a gente tem aqui, e eu ensino, por exemplo, como integrar, como que você pega o seu aluno e faz uma integração de tudo que você ensinou, da estabilização cervical, da mobilidade do quadril, da estabilidade da escápula. Então, a gente pega todo esse aprendizado e põe no movimento de qualidade. A gente ensina o aluno a integrar com qualidade todos os estabilizadores do corpo, com um bom padrão de mobilidade, para que ele atinja realmente um movimento organizado. Até que a gente possa caminhar para o treinamento de força, que é simplesmente essencial. Então, a gente começa com uma aula teórica sobre treinamento de força. Eu explico aqui, por exemplo, os fundamentos, né, do treinamento de força, que a gente sabe que é fundamental você ter um bom programa de fortalecimento com o seu aluno, um bom programa de musculação, mas ele só vai ser eficiente quando a gente chega nessa fase com um bom alicerce construído. E a gente vai com muitas aulas aqui, como vocês podem ver, e cada aula tem o quê? Tem uma sequência pedagógica, a gente explica como que você corrige o seu aluno, deixa de ficar aquela aula que o professor fica ajudando com a mão, e você vai dando informações realmente fundamentais para que o seu aluno possa executar bem os exercícios agora que ele tem uma base. E aí, lá embaixo, a gente tem aqui as mentorias, por exemplo. Ó, então, todas as mentorias, elas ficam gravadas. Então, eu tenho as mentorias da turma 6 aqui no caso. Você, caso não consiga assistir alguma mentoria, ela fica gravada e você pode assistir essa mentoria logo em seguida. Assim como os bônus que a gente disponibiliza para vocês também, tá bom? Então, aqui uma viagem rápida por dentro da certificação, para que você pudesse ter um pouco mais de clareza de como é a plataforma, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos continuar lá com a nossa aula. Um abraço. Lembre-se que cada etapa do programa iFit Pro é importante para o seu crescimento profissional e vai te levar para o tão sonhado voo da águia, sem nenhuma objeção que possa te impedir. Também sabemos que muitas pessoas estão ansiosas para fazer a sua inscrição na próxima turma da certificação iFit Pro. Mas antes de te explicarmos como garantir sua vaga, nós vamos falar sobre os bônus exclusivos que você vai receber junto com a certificação completa.
Esses bônus foram selecionados cuidadosamente para impulsionar ainda mais a sua carreira como personal especialista do movimento. O primeiro bônus que você vai receber é o bônus Personal Trainer no Instagram, onde você vai aprender a se apresentar no mundo digital. Você vai criar o seu marketing pessoal, formar sua comunidade e gerar conteúdo de forma orgânica, destacando-se no meio dos concorrentes e ganhando cada dia mais destaque. O segundo bônus é o curso Visão Raio-X, ministrado pelo Dr. Felipe Parisi, médico especialista em esporte e ortopedia. Nele, você irá aprender a ler e compreender os laudos e diagnósticos de exames como ressonância magnética, tomografia e raio-x dos seus alunos. Essa é uma habilidade valiosa que irá agregar ainda mais valor ao seu trabalho como personal especialista do movimento. E por fim, nós temos o sensacional curso Saúde Integrativa, Mental, Emocional e Física, que é ministrado pela renomada doutora Fátima Caldas, que é referência mundial em Gestalt terapia. A Gestalt terapia é uma abordagem dentro da psicologia que trabalha diretamente com o corpo e as emoções. Esse curso vai complementar sua formação, proporcionando ainda mais conhecimento para ajudar seus alunos a alcançar uma vida mais saudável e equilibrada. As 11 aulas ministradas pela doutora Fátima são simplesmente incríveis, pois ensinam a importância de compreender como as emoções afetam diretamente a saúde física e predispõem às disfunções musculoesqueléticas. Como personal especialista do movimento, é fundamental que você tenha clareza de como as questões emocionais dos seus alunos interferem nas limitações físicas, prejudicando a performance e gerando as sobrecargas que predispõem às lesões. Além disso, a doutora Fátima orienta como encontrar o equilíbrio e a tranquilidade necessários para lidar com suas próprias emoções, como angústias e ansiedades, que também prejudicam sua vida pessoal e profissional. O bônus 4 é uma camiseta exclusiva para os alunos que concluírem a certificação. É essa camiseta que eu estou usando aqui. Ela é feita com tecido Ultratech e com a logomarca iFit Pro. Essa camiseta jamais será vendida. E ao usá-la, você se tornará um personal especialista do movimento que completou a certificação. E o bônus número 5 é o nosso portal exclusivo. O que é esse portal? É um portal onde você poderá ser encontrado por diversos alunos que precisam de profissionais com o conhecimento que você adquiriu ao completar a certificação. Tudo de acordo com a sua localização. Os bônus são simplesmente incríveis e foram escolhidos a dedo para alavancar ainda mais sua carreira como personal especialista do movimento. É isso mesmo. Também vale ressaltar que todos os cursos e certificações internacionais que fizemos, com esses grandes mestres do movimento, os conhecimentos e bônus que você terá acesso com a certificação iFit Pro têm um valor inestimável. Afinal, são frutos do trabalho e da experiência de conceituados profissionais do movimento humano do mundo. E nós concentramos todo o nosso aprendizado de anos e anos de muito estudo e muito trabalho em uma certificação que vai permitir alcançar os mesmos resultados que a gente de uma maneira mais rápida e direta. Um verdadeiro atalho para você e sua vida. A boa notícia é que nosso objetivo é tornar esse conhecimento acessível a todos. Então, ao invés de investir os mais de $50 mil que somam o valor desses conteúdos que nós acabamos gastando ao longo dos últimos anos, a certificação completa, junto com todos os bônus exclusivos, custará muito menos. Eu não estou falando de R$10 mil, nem mesmo de R$5 mil, mas um valor bem mais acessível. A certificação iFit Pro é uma oportunidade única para elevar o seu patamar profissional e financeiro. E para tornar todo esse conhecimento acessível a você, nós estamos oferecendo um valor especial, muito especial. O investimento será de R$ 2.391, que você pode pagar em 12 parcelas sem juros de R$ 199. Mas se você preferir pagar à vista, ainda terá um desconto extra. O valor para esse método de pagamento será de R$ 1.997.
Ou seja, com menos de R$200 por mês, você terá acesso a um conteúdo riquíssimo e que vai superar facilmente os $50 mil em valor. Essa é uma oportunidade única, tanto para quem já está trabalhando como personal, como para quem quer dar um salto na carreira e mesmo que você ainda esteja estudando e quer começar a atuar na área. E olha, sendo bastante sincero, eu não sei se nós faremos novamente nessas mesmas condições. Então a hora para garantir a sua vaga na certificação iFit Pro é agora. Vamos ver o que alguns personagens falam sobre investir na sua carreira com a nossa certificação. Com certeza, depois do método, eu me vejo diferenciado em relação ao mercado. Tá? Então, antes eu estava ali no nível, hoje eu já me vejo em um nível acima. Tá? Então, valorização e reconhecimento aumentou muito depois de ter feito o método, depois de ter feito a certificação. A relação custo-benefício do curso é ótima, é fantástica, porque é um curso de especialização, porém você paga muito mais barato do que uma pós-graduação e você vai ter o conhecimento idêntico ou até maior que uma pós-graduação. Eu consegui, mesmo no trabalho, no dia a dia com um aluno, que isso é muito enriquecedor para mim, né? E até o público que você trabalha, você começa a diferenciar, né? Te procura realmente aquele aluno que quer um trabalho de qualidade. E eu já senti isso, né? Eu já senti esse feedback com o aluno e já fez uma grande diferença, né? Você muda, né? O profissional também muda. O valor que estamos oferecendo é realmente muito abaixo do que poderíamos cobrar. Mas esse não é o nosso primeiro objetivo. O nosso objetivo verdadeiro, que mais nos motiva, é que você tenha acesso a esse conhecimento valioso para alavancar sua carreira como personal especialista do movimento. No entanto, é importante lembrar que as vagas são limitadas. Nós queremos garantir qualidade e dar todo o suporte necessário aos nossos alunos. Com as mentorias ao vivo, em cada um dos 16 módulos, é fundamental que possamos interagir e responder todas as suas dúvidas. Dessa forma, preferimos manter turmas menores e mais unidas. Assim, nós conseguimos acompanhar de perto cada aluno nessa jornada. Não se trata apenas de entregar conteúdo, mas também estar ao seu lado, oferecendo todo o suporte que você precisa para ir longe. E nós queremos também que você saiba que ao investir na certificação iFit Pro, você não tem riscos. Como assim? Nós oferecemos uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se em até 30 dias você acessar o conteúdo, assistir às aulas e decidir que não é para você, basta você enviar o e-mail que você receberá o seu dinheiro de volta. Sem burocracia, sem maiores perguntas, nada. É um compromisso nosso com você. Mas vamos ser muito sinceros aqui. Nós temos tanta confiança no nosso método que por isso nós vamos dobrar a aposta e ir um pouco além. Se em até 6 meses você assistir às aulas, passar nos testes e ainda não tiver resultados, nós te reembolsamos em 100% do seu investimento. Isso mesmo, estamos dispostos a assumir todo o risco para que você tenha a oportunidade de se tornar um personal especialista do movimento e alavancar a sua carreira. E acredite, temos tanta confiança na efetividade do nosso método que sabemos que você vai conseguir resultados incríveis. Se você aplicar as estratégias que nós te ensinamos, você verá os primeiros resultados em até 90 dias. Isso é uma forma de tirar qualquer dúvida que você ainda possa ter em relação à certificação e garantir que o seu risco é zero. Ou seja, ou você tem todos os benefícios do método ou pode usar suas garantias. E para garantir a transparência, nós vamos te enviar tudo isso por e-mail, para você ficar bem tranquilo, para ficar registrado e bem transparente. Agora, a decisão está em suas mãos. Nós fizemos a nossa parte e estamos oferecendo essa oportunidade única para você. O resto depende de você dar aquele passo a mais que está faltando para transformar a sua carreira e simplesmente ir. Como diz uma amiga minha, quando você está com preguiça de ir para a academia, é só calçar o tênis. Calça o tênis e aí você vai.
acho que vale para tudo na vida. Muitas vezes nós precisamos só calçar o tênis para transformar o que a gente sempre quis. Lembre-se também de que essa certificação só é aberta 2 vezes ao ano. É um trabalho imenso e uma dedicação completa que requer muito tempo e esforço da nossa equipe. Portanto, se você está interessado em se juntar à próxima turma, preste atenção em todas as informações que vamos te passar. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã, e ficarão disponíveis até que todas as vagas sejam preenchidas. Então, programe seu despertador e fique atento à sua caixa de e-mail e ao grupo de WhatsApp. Eu mesmo enviarei o link de inscrição exatamente às 5h30 da manhã, nesses 2 canais. Assim que você clicar no link, será direcionado para uma página com todas as informações sobre a certificação iFit Pro. Você encontrará uma breve descrição dos bônus, da garantia, suporte e opções de pagamento, além de um vídeo explicativo. Nessa página haverá um botão e você, ao clicar nesse botão, será redirecionado para uma plataforma de pagamento 100% segura. Lá, você poderá escolher a melhor forma de pagamento para você, neste momento que você está. Pode ser em um cartão, 2 cartões, boleto, Pix, tem várias opções de pagamento. Tudo para facilitar que você tire esse plano do papel e invista em você. Assim que o pagamento for confirmado, você receberá imediatamente os dados de acesso para a sua área de membros iFit Pro. A partir desse momento, estaremos juntos nessa jornada de aprendizado e transformação. Agora, para você que está comprometido em dar o próximo passo e fazer a certificação iFit Pro um divisor de águas na sua vida, nós criamos um grupo exclusivo de pré-inscrição. Esse grupo está aqui embaixo, no botão aqui embaixo. Ao entrar no grupo, você vai receber o link para inscrição com 30 minutos de antecedência em relação aos demais interessados. Isso significa que você terá acesso ao link às 5 horas da manhã, garantindo a sua vaga na próxima turma da certificação iFit Pro. Agora, se você está sentindo que está em uma encruzilhada, uma dúvida se investe ou não, o que deve fazer, me deixe apresentar 3 opções para você. Primeiro, você pode optar por ignorar tudo que você viu até agora. Pode deixar tudo de lado, as histórias de pessoas comuns, como eu e você, que se tornaram personagens especialistas do movimento e alcançaram novos patamares na profissão. Pode ignorar sua intuição, colocar seus sonhos em segundo plano e continuar obtendo os mesmos resultados que vem tendo até hoje. Vida que segue. Sua segunda opção é tentar fazer tudo sozinho e de forma desorganizada, buscando um caminho para se diferenciar. Porém, essa abordagem pode não dar certo e muito provavelmente vai fazer com que você perca o que há de mais valioso, o tempo. Eu sei bem, pois já estive aí no seu lugar. E por fim, a terceira e melhor opção é fazer sua inscrição às 5 em ponto na segunda-feira, seguir o método que vamos te ensinar e se tornar um personal especialista do movimento. Pois com toda certeza isso vai te levar a um outro patamar profissional e financeiro. O nosso método é muito completo e tem tudo o que você precisa para se tornar um personal especialista do movimento. E pode se despreocupar, nós vamos estar com você nos primeiros passos, te ajudando a seguir com segurança e determinação, até que você esteja pronto para voar sozinho como uma águia. Agora, agradecemos muito por ter nos acompanhado nesse workshop e por permitir que compartilhássemos esse conteúdo. É gratificante saber que estamos transformando vidas através dele. E também queremos agradecer todas as mensagens e interações de personagens que estão determinados a fortalecer a educação física. Ver esse comprometimento, essa paixão pela saúde e pelos alunos, renova nosso fôlego e nos dá ainda mais vontade de transformar esse mercado para melhor, junto com você. E se você curtiu tudo que nós te ensinamos aqui, se você se sentiu inspirado por esse conteúdo, por favor, compartilhe com seus colegas de profissão, enviando o link das aulas para eles. Juntos, nós podemos fortalecer a educação física e tornar a nossa profissão ainda mais relevante. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser falar algo sobre essa aula ou sobre o workshop como um todo, basta deixar uma mensagem aqui embaixo.
Como sempre, nós vamos ler e responder a todas as mensagens. Agradecemos mais uma vez por ter nos acompanhado neste workshop e por fazer parte dessa comunidade de personagens determinados a transformar vidas. Nos vemos do outro lado. Até lá! Quem tiver a possibilidade de fazer essa certificação, faça. Independente se está no início da faculdade, se está formado há muitos anos, realmente isso daí traz limpa a sua visão e faz com que você tenha realmente, como vocês falam, né, uma visão de águia, uma visão além do alcance. Eu acho que a base de tudo é o conhecimento e assim, quem tem a oportunidade hoje de adquirir o conhecimento que você passa, que você e o Thiago passam no curso, vale muito a pena. Eu, assim, aconselho, porque acho que isso vai agregar muito profissionalmente e, com certeza, vai ajudar na carreira de todos que quiserem investir nisso. Para todos os profissionais da área da educação física, fisioterapia, é um divisor de águas, assim, é muito enriquecedor para a nossa educação física, principalmente. Então, não tenho dúvida nenhuma, todos os profissionais façam esse curso, porque é de extrema importância para a nossa profissão. E não fica só na parte acadêmica, na parte científica. Tem toda uma parte prática que você já consegue colocar em prática no mesmo dia que você assistiu a aula. Isso aconteceu comigo, eu posso falar que é de verdade. Então, a parte prática mais a parte científica faz tudo isso valer a pena e você consegue um retorno rápido, imediato do que você está investindo nessa certificação. E isso daí é para a vida, assim, é para o seu paciente, é para você. E não tem como não ter retorno do que você está fazendo, tá? Tanto para o seu conhecimento como financeiro. Com certeza é um produto e um método que vale a pena investir, tanto o tempo, tanto a parte financeira. Porque além de conhecimento, vai proporcionar um valor muito grande para trabalhos deles, e não só deles, os próprios alunos vão ser muito beneficiados. Então, realmente é um produto que vale a pena investir e ir atrás, e estudar e aplicar o método. Eles vão ter benefícios que nem vão imaginar hoje. Então, eu realmente indico, recomendo, para mim funciona muito bom. Eu estou me dando muito bem com esse trabalho e eu tenho resultados excelentes. Como tenho certeza que qualquer profissional que vai fazer seu curso, vai se formar, vai ter esses resultados e vai ser muito gratificante para ele.